Eu me chamo Vânia, sou mentora holística da intimidade. Holístico significa que inclui tudo. Inclui-se emocional, inclui-se mental, inclui-se físico, inclui-se a parte espiritual. Então eu quero falar um pouquinho sobre intimidade. Vamos conversar sobre intimidade. Intimidade é um conceito muito mais amplo do que sexo. As pessoas começam a associar intimidade, se você fizer uma busca pela palavra intimidade, você vê que todo o material gira ao redor do sexo, do corpo. E não, nesse conceito da mentoria holística para casais, a gente está falando que intimidade é muito além do que apenas uma conexão do corpo físico. É uma conexão que envolve o seu corpo emocional, seu mental, seu corpo, seu psicológico, seu espírito, sua alma. Então, a intimidade ela é um conceito muito, muito mais abrangente do que simplesmente você pensar no sexo, no corpo ou no prazer. Apesar de que nesse trabalho a gente também inclui o sexo, o corpo e o prazer. Então, intimidade, ele vem principalmente de uma conexão emocional. A gente costuma dizer, às vezes a gente é casado há 5, 10, 15, 20 anos com a mesma pessoa e não tem intimidade. Faz sexo sem intimidade, ou seja, não há uma conexão, não há uma sinergia, um elo, uma relação, uma conexão mais profunda, uma mentalidade ali, um ser que olha para um outro ser como um ser espiritual que está na sua frente. Então, intimidade é um conceito que vai fazer com que você pense na pessoa que está do teu lado como um outro ser vivo que, assim como você tem as suas questões, também tem a sua jornada, também tem a sua caminhada, também tem a sua trajetória, também tem as suas questões pessoais. Então, intimidade é um conceito que a gente aplica aqui dentro da mentoria para os casais, mas ele começa no primeiro momento em relação a eu comigo mesmo. Como que eu vou conseguir estabelecer uma conexão emocional com o outro, entregar a minha conexão íntima, a minha intimidade para o outro, se eu não tenho plena clareza do que é a minha conexão, do que é a minha intimidade? Então, vamos começar a entender que intimidade ela não é só apenas sexo, ela é principalmente, num primeiro momento, uma conexão emocional, uma conexão mental, um espaço onde eu me sinto seguro, ambos se sentem seguros, para que sim, haja no momento mais caliente, no momento mais íntimo, no momento de sexo, o corpo possa se entregar. O nosso corpo fala, o nosso corpo tem muitos sensores, o nosso corpo tem uma série de mecanismos de uma inteligência absoluta. Então, o nosso corpo ele vai conseguir se entregar no momento em que o meu emocional, o meu mental estiverem em relação e em sintonia íntima com a pessoa que está do meu lado. Então, vamos lá, vamos falar de alguns pontos sobre a questão da intimidade. Então, intimidade dentro do conceito holístico é muito mais do que apenas intimidade física. Ela é emocional, ela é mental, ela é espiritual. Então, qual que é a diferença entre uma intimidade sexual e uma intimidade emocional? A gente emocionalmente se abre para o outro, a gente se permite ser vulnerável para o outro, a gente expõe aquilo que a gente tem dentro de nós no momento em que a gente tem uma intimidade, assim como o corpo. Eu vou expor o meu corpo, eu estou abrindo a minha intimidade física, mas não necessariamente a minha intimidade emocional. A intimidade emocional é aquilo que eu exponho, em que eu permito que aquilo que está dentro de mim, nas minhas emoções, no meu campo emocional, possa ser compartilhado com a pessoa que está ao meu redor, certo? E a sexual não necessariamente tem conexão emocional, mas eu busco apenas um contato físico, um prazer físico, um toque, um cheiro, um estímulo, seja ele através da psicogenia, que é eu ficar fantasiando, imaginando, seja através da reflexogenia, que é através do toque, da presença, do cheiro, né, do contato. Então vamos falar de alguns pilares assim da fundamentação da intimidade emocional. Muitas vezes numa relação a gente acaba construindo umas certas máscaras, né? Para não se sentir vulnerável, para não expor aquilo que você está sentindo. É muito comum nos casais que eu atendo, às vezes a pessoa ela está numa situação desconfortável, mas ela não consegue falar, olha, eu estou me sentindo desconfortável nesse momento. Ela guarda aquele desconforto para ela, interpreta muitas vezes aquele desconforto como uma coisa que é uma falta de consideração da outra pessoa que está com você, sendo que não é. A outra pessoa não quis em momento nenhum te causar um desconforto, ela não quis em momento nenhum te colocar numa situação, mas você também não consegue colocar isso para ela, você não consegue dizer, olha, essa situação está me deixando desconfortável. Por quê? Porque falta intimidade emocional, falta um campo onde eu me sinto seguro para dizer aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou pensando. Então, a intimidade emocional, ela começa a partir do momento que eu entendo o que eu estou sentindo e eu me sinto segura para abrir, ou seguro para abrir para a pessoa que está ao meu lado, o que está acontecendo comigo emocionalmente naquele momento.
Será que a outra parte ela tem condição de me acolher? Muitas vezes a outra parte quer te acolher e você acredita que se você falar, a pessoa vai interpretar errado, vai achar ruim, vai ser desagradável, e não é, não necessariamente. Então, a intimidade emocional começa a ser construída quando ambos compreendem que precisa haver um espaço onde cada um pode colocar o que sente e o outro tem a capacidade, através do treino, isso não é fácil, mas é um treino, de acolher o que o outro está trazendo sem levar para a parte pessoal. Se o outro dizer, eu estou desconfortável com essa situação, significa, o que quer que esteja acontecendo aqui está causando no outro uma reação. Eu ter a maturidade de ouvir o que o outro está trazendo para mim, ser capaz de acolher e junto com o outro elaborar, isso é intimidade. É um ponto onde os dois podem ser vulneráveis um na frente do outro, que aquilo que eu estou trazendo não vai ser motivo de briga, não vai ser motivo de discussão, não vai ser motivo de insatisfação. Então, a gente construir através de uma intimidade emocional um campo seguro para que ambos coloquem as suas necessidades, ambos falem do que estão sentindo, falem do que estão acontecendo, sem ser julgado, sem ser criticado, sem ser desprezado. Isso é o primeiro passo da conexão, da intimidade emocional. E você, né? Vamos fazer um balanço aí para você. Você consegue fazer isso com a pessoa que está do teu lado? Você consegue pensar que não importa o que ela diga, você é capaz de acolher? Não importa o que você diga, seu parceiro ou parceira é capaz de te acolher? Então, a conexão emocional, a intimidade emocional é esse espaço seguro, onde eu posso colocar o que eu sinto, o outro é capaz de acolher, o outro pode colocar o que sente, eu sou capaz de acolher, sem levar para o lado pessoal, sem levar isso para um campo de ofensa. O que acontece muitas vezes é que a crise, ela tá com o casal num momento tão crítico, sabe, tão cheio, que isso acaba extravasando, acaba vazando em situações que nem era naquele contexto, né? Então eu seguro uma coisinha aqui, eu guardo uma coisinha ali, eu deixo de falar outra coisinha ali, e aí chega um momento que não seria o caso de ter uma crise, mas a crise ela vem à tona, né? Uma discussão, uma briga, uma desavença. Por quê? Porque aquelas questões emocionais, elas foram guardadas, não foram sendo ditas, não foram sendo acolhidas, não foram sendo trabalhadas, e chega um momento que aquilo, infelizmente, estoura. E aí, quando estoura, não só aquela situação no momento me traz desconforto, como toda aquela carga que eu fiquei guardando vem à tona também. Então, intimidade emocional é eu, através de um passo estruturado, de um processo de autoconhecimento, através de uma clareza do que eu estou sentindo. Uma vez eu estava atendendo um casal, né, uma moça, e ela falou assim, mas para mim é muito difícil falar o que eu estou sentindo, porque nem eu sei dizer o que eu estou sentindo. Aí a gente brincou que é um analfabetismo emocional, quando a gente sente um desconforto, a gente sente que não tá bom, mas a gente não sabe nem dar nome para o que está sentindo, que dirá colocar pro colo do outro o que a gente está sentindo de forma clara e pontuada, né? Não vai conseguir mesmo. Então é muito importante que você consiga compreender o que você sente e consiga colocar para o outro aquilo que você está sentindo também. Conseguir dar nome para essas coisas. Aprofundando um pouquinho de vulnerabilidade, existe uma autora que fala sobre isso, que é a Brené Brown, não sei se vocês conhecem ou não, mas ela fala que a coragem de ser vulnerável é o nome desse livro. Ele coloca um conceito muito interessante, né? Que a gente não expõe o que sente, a gente não coloca o que está acontecendo com a gente com medo que o outro vai julgar, ou que não vai ser acolhido, que o outro vai criticar. E na verdade é nesse espaço onde a gente consegue colocar e não guardar, onde a gente cria aquela máscara, né? Então eu guardo pra mim, eu não coloco, eu crio uma máscara, e eu fico vivendo dessa máscara, pra sustentar essa máscara, sendo que a verdadeira coragem tá em eu dizer exatamente o que eu preciso, eu conseguir colocar um espaço de vulnerabilidade, dizer o que eu sinto, dizer o que eu preciso, ou até dizer, eu não sei o que eu preciso, se sei que eu estou me sentindo assim, não consigo dizer o que eu estou sentindo, também estou confuso, mas conseguir colocar para o outro isso, né? A gente, infelizmente, desde pequeno é criado de uma maneira pelos nossos pais que a gente não pode dar problema, a gente não pode causar transtornos, a gente tem que ser bons filhos, boas pessoas, a gente não pode ter demandas. E aí a gente vai guardando isso, criando máscaras e mais máscaras para sustentar uma coisa que a médio e longo prazo fica insustentável e chega um ponto que não dá, colapsa. Nosso sistema colapsa, nosso sistema grita por liberdade, grita por intimidade, grita por verdade, grita por liberar essa carga e a gente acaba o quê? Entrando em crise. Às vezes é crise de ansiedade, é insônia, é depressão, é estresse, é irritação, é raiva, né? Então é muito comum atender pessoas que estão em crises de ansiedade, de estresse, de sobrecarga. Por quê? Porque está vivendo muitas coisas lá dentro e não consegue compartilhar através da intimidade com seu companheiro ou com a sua companheira o que está vivendo, o que está experimentando, o que está acontecendo. Ou seja, eu me coloco forte,
tento lidar com aquela situação como se nada tivesse acontecendo comigo, e isso acaba criando um efeito colateral no meu sistema, que não é programado para ficar absorvendo tanta carga, que colapsa. E aí, nesse colapso, não é só para mim, mas para outras pessoas que estão ao meu redor, isso acaba causando um transtorno. Então, a gente está falando que comunicação e vulnerabilidade fazem parte intrínseca da intimidade, né, de pessoas que buscam essa intimidade. E outro fator que eu acho extremamente importante é a segurança emocional, é o que eu estava falando até um pouquinho antes, que é, será que eu tenho um ambiente seguro? Será que na minha relação eu consigo construir essa base sólida que é um ambiente seguro para que eu consiga falar o que eu sinto, acolher o que o outro sente? Então, a segurança emocional é um dos passos mais importantes. E aí a gente vai entrar num paralelo que é assim, para eu conseguir partilhar da minha intimidade com outra pessoa, eu preciso ser íntima de mim mesma, eu preciso saber o que eu sinto, eu preciso compreender o que se passa dentro de mim, quais são os nomes que eu posso dar para isso, o que eu preciso, quais são as minhas necessidades. Feito isso, eu começo a ter clareza de como eu posso posicionar essa comunicação para o outro. Quando eu estou falando de sentimentos, eu estou falando de uma vulnerabilidade muito grande. Então, será que eu me sinto seguro com essa pessoa que está ao meu lado? Vamos mudar a pergunta. Eu dou para a pessoa que está ao meu lado uma segurança para que ela possa colocar para mim as questões dela e eu ser capaz de acolher sem olhar só para o meu umbigo, sem olhar só para a minha demanda, só para as minhas questões? É muito comum em casais que estão em crise, eles estão tão estressados, tão sobrecarregados, tão incomodados, irritados, que cada um está vivendo a sua dor. Então, um vive sua dor e aquela dor dói demais, esse aqui vive a sua dor, aquela dor dói muito, e eles não conseguem estabelecer uma comunicação, porque toda vez que tentam fazer isso, falar do que sentem, é como se estivessem numa disputa, né? Entre para quem tá doendo mais, para quem tá mais difícil. E não é sobre isso, não é sobre encontrar um ponto onde seja uma disputa entre quem dói mais e quem dói menos, mas um lugar onde possa ser construído um espaço de acolhimento, de falar de vulnerabilidade, de expor, de colocar, de acolher, de trazer, não só da minha própria dor. Aí tem uma questão que eu costumo dizer assim, se tá muito difícil para você ouvir o que o outro tá te trazendo porque a tua dor tá doendo muito, talvez seja a hora dos dois aprenderem algumas técnicas, usarem, né, escrever no seu manual de instrução o que eu preciso fazer comigo para que a minha dor doa menos, para que eu consiga fazer uma regulação emocional. Né? Uma das partes, um dos aspectos que eu falo muito no trabalho com a intimidade pessoal de regulação emocional é o que eu preciso fazer comigo para que a minha emoção ela fique legal, ela fique menos pesada, menos carregada, né? Porque se eu tô com raiva um dia, raiva 2 dias, raiva 3 dias, irritação, vai chegar no final de uma semana, eu tô à beira de um colapso. Qualquer gotinha, qualquer palavrinha que cair no meu território vai ser explosão. Então, será que se eu pegasse na segunda-feira, sabendo que eu tô com raiva, sabendo que eu tô irritado, vou lá, trabalho uma coisinha. Na terça-feira vou lá, tomo um chá que eu gosto, vou num lugar, visito um amigo, frequento um lugar, coloco o pé na grama, faço qualquer movimento para regular o meu corpo emocional, eu comigo mesmo, quando o outro vem para mim, eu já dei conta de mim. E aí aquela disputa de poder de quem tá pior, ela cessa, ela calma. Porque eu não preciso aqui disputar quem tá doendo mais. Eu consegui olhar para o que eu tô sentindo, eu consegui lidar comigo, o outro conseguiu fazer a mesma coisa, mesmo que não, eu já estou em melhor condição para fazer essa dinâmica com o meu companheiro, né, com o meu parceiro. Então, é muito importante que dentro dessa intimidade emocional, cada um descubra o que eu preciso fazer comigo mesmo e para comigo mesmo, para regular as minhas emoções e dessa forma eu conseguir acolher a emoção do outro. Porque o que impede hoje que os casais eles consigam conversar sem disputa de poder por quem está doendo mais, por que é mais difícil, é como que cada um lida com as suas próprias emoções. Então, se cada um lidar com as suas próprias emoções, na hora que a gente entra aqui, ó, nessa sintonia, a coisa flui, fica gostoso, fica confortável, e começa a se criar um espaço de segurança. Esse espaço de segurança, ele não é uma opção, hoje eu acordei com vontade de criar um espaço de segurança, pronto, a próxima vez que a gente conversar vai dar tudo certo. Não vai. Ele é um trabalho diário e constante, de autoconhecimento, de você olhar para você mesmo, olhar para o outro. À medida que eu olho para mim, eu consigo acolher o outro, à medida que eu olho para o outro, eu consigo me acolher, e é uma dança. Outro ponto importante é como que eu expresso isso. Quando eu tô com essas emoções assim, né? Vamos lá, campo de intimidade emocional. Eu preciso colocar para outro que eu tô sentindo. Como que eu tô colocando? Tô colocando de forma autoritária, de forma crítica, de forma desprezível? Eu tô cobrando? Tô fazendo exigências? Eu tô o tempo todo colocando minha insatisfação?
Como que eu estou expressando isso? Eu estou expressando num tom de voz tranquilo? Eu estou expressando isso de uma forma autoritária, soberba, prepotente, exigente? Estou falando isso de uma forma calma, tranquila, amorosa? Como que eu coloco? Como que eu me expresso? Tudo isso são pilares que vão construindo essa intimidade. Eu consigo falar na boa? Eu tô tão estressado, não tô fazendo minha regulação emocional que quando eu falo cuspindo, eu falo vomitando. Como que eu faço essa dinâmica, né? Então, para fechar aqui o que eu me propus com vocês, vamos falar um pouquinho dos aspectos psicológicos da intimidade, que é o autoconhecimento e a autoconsciência. Se eu sei como eu funciono, se eu entendo o que acontece comigo, se eu consigo dar nome para o que está acontecendo comigo, se eu consigo compreender quais são os fatores que estão dentro de mim desencadeando isso, eu vou ter mais facilidade de ter consciência e conseguir colocar isso para o outro. Uma coisa é fato, não é o outro que nos tira do sério, são os nossos próprios gatilhos, nossos próprios conteúdos, aquilo que já está dentro de nós, que vai fazer com que o outro só venha e aperte esse botão. E como que eu lido quando esse botão é apertado? Como é que eu trabalho isso comigo mesmo? Trabalho cuspindo no outro, dizendo que a culpa é do outro, que a responsabilidade é do outro? Ou trabalho assumindo responsabilidade, dizendo, não, peraí, o que está acontecendo? Por que eu estou reagindo assim? O que está fazendo com que eu pense dessa forma? Qual que é o meu conteúdo, a minha biografia? Quem falava assim comigo? O que isso me lembra? Todo mundo tem uma história, ninguém chegou numa relação ontem. Todo mundo tem um passado, pai e mãe, uma família, relacionamentos anteriores, todo mundo tem uma história. Então, como que você chega nesse histórico? O que você carrega de feridos? O que são os pontos que te machucam? O que dói? Será que o outro tem que adivinhar que esses pontos estão ali e evitar ao máximo desviar de todos eles? Ou você quem tem que perceber que eles estão ali e começar a olhar para dentro de você e fechando esses ciclos? E fazendo esses encerramentos? Essas transformações, essas curas, essas liberações, essa mudança de padrão, de ciclo. A confiança é um dos pilares, né? Como que a gente constrói a confiança? Dentro de uma intimidade, a gente precisa ter confiança. Eu não posso me abrir, me sentir segura num lugar que eu não confio. Um dos erros grandes que eu vejo os casais cometendo é, eu não confio nele. Então tá com ele por quê? Eu não confio nela. Então por que se propõe ainda estar junto com uma pessoa que você não confia? E aí você não consegue se abrir, não consegue falar o que sente, não consegue construir um lugar seguro, não consegue estar no que a pessoa te diz. Por quê? Porque você, de alguma forma, não consegue confiar. De duas uma, ou essa pessoa não é digna da tua confiança, ou você tem algumas travas e bloqueios que impedem você de confiar. E aí, quais são essas travas? Para onde eu tenho que olhar dentro de mim? Quais são essas camadas que eu preciso acessar? O que eu preciso trabalhar para que eu consiga confiar e viver aquilo que eu preciso viver? Outra coisa extremamente importante para que a intimidade seja um lugar rico, de troca, próspero, feliz, é o processo da individualidade. É um dos momentos que eu vejo casais que estão juntos há muito tempo ou que ganharam filhos, eles acabam perdendo isso. Qual que é o tempo e o espaço que eu tenho para nutrir os meus sentimentos, nutrir as coisas que eu gosto, nutrir o meu amor próprio, nutrir minha autoestima? Qual que é o tempo que eu ofereço, dou de suporte para o meu companheiro, para o meu cônjuge, para minha esposa, ter esse momento dela, de se reabastecer, de fazer uma coisa que ela gosta, de fazer de visitar uma viagem, qualquer que seja, né? Cada casal é único, eu não tô aqui para dizer que a intimidade existe uma regra e tem que funcionar assim para ser correto. Não sou dona da verdade, mas o que dentro da dinâmica do casal precisa ter para que fique bom para você? Para que seja confortável, para que tenha segurança, confiança, intimidade emocional, intimidade mental, meu corpo querer estar com o seu corpo, para que fique confortável. O que é preciso construir? Então, para cada casal é uma receita, não existe uma coisa pronta, é isso aqui. Não, para cada casal você vai construir de uma maneira. Então, dentro do que o outro tem para te oferecer, do que você tem para oferecer para o outro, o que isso pode ser construído? De que maneira que isso pode ser construído? Né? Então, é muito importante para que a gente possa entregar para o outro, a gente se abastecer primeiro. Qual que é o tempo que você tira para você? Quais são os lugares que você frequenta, que você gosta? Qual que é o momento que você tá ali vivendo a tua experiência, enriquecendo, enchendo o teu potinho? Para que teu potinho, uma vez cheio, ele possa ser compartilhado com a pessoa que tá com você. E claro que, como tudo na vida não é moleza, a intimidade, ela tem seus desafios. Para construir, existe coisas que são muito desafiadoras. Um aspecto é a resolução de conflitos.
Aí quando a gente tem um conflito, como é que a gente resolve? Como que eu gerencio esses conflitos? Como eu falei, para cada casal existe uma maneira. Às vezes vai ser tirar um tempo, cada um no seu canto ali, seja um dia, uma tarde. Mas não uma coisa assim, não quero olhar na sua cara, né? Que birra de casal, né? Não vou olhar na cara dele, não vai olhar na minha cara, daqui a pouco passam uns 2, 3 dias, bom dia, tudo voltou ao normal. Não é isso é tóxico. É assim, vamos tirar um tempo para pensar sobre tudo isso? Já ouvi, você já falou, vamos processar tudo isso e a gente volta a conversar depois? Será que o meu corpo ele é respeitoso com a pessoa que está comigo quando a gente tem um desafio para enfrentar, uma dificuldade, uma barreira? Será que eu sou respeitosa? Ou será que eu ajo com desprezo e desrespeito, mas na hora de cobrar eu sou a primeira a falar, por que você é isso? Você não me respeitou, você me desprezou, você me criticou. Então, é importante dentro do autoconhecimento que foi pelo lado anterior, eu entender se eu estou dando para essa intimidade aquilo que eu estou cobrando. Porque uma vez que eu entregue, eu posso cobrar. Mas se nem eu entrego, como é que eu posso exigir? Isso é bem comum acontecer. Quando a gente começa a pensar no que a gente quer que o outro dê, a gente começa a perceber que também não entrega. Então, faz o teu 50%. Dentro desse 50%, você está fazendo o teu 100%. Quando você fizer 100% do teu 50%, você pode dizer para o outro, escuta aqui, eu tenho ajuda assim, 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 e eu gostaria que você também me entregasse um pouco disso. Então, existem barreiras da comunicação, que é a comunicação não verbal. Então, como que quando eu encontro essa pessoa que está comigo, né, o meu marido, minha esposa, como que eu encontro essa pessoa? Eu encontro com cara feia, eu recebo com um sorriso, eu dou um abraço, eu pego distância, porque um dia, 2, daqui a pouco volta ao normal, daqui a pouco volta para a rotina. Quando desprezar, né, quando a nossa linguagem não verbal é voltada de uma forma desprezível para o outro, de distância, e isso vira rotina, você começa a ter um princípio de crise. Agora, quando isso entrou no hábito do casal, a crise já está instalada. Como que você, criando segurança, confiança, intimidade, apoio, construir esse tipo de lacuna vai favorecer? Não vai favorecer. Vai dificultar muito, inclusive, a comunicação não verbal. Outra coisa importante é o que eu acredito que essa pessoa que está comigo está fazendo. Né? Se eu tiver pensamentos, não, essa pessoa está fazendo de propósito, ela quer me ofender, ela quer me machucar. Pode até ser que essa pessoa também esteja lá na sua dor e esteja derramando essa dor para dentro da relação, mas se eu ficar pensando nisso, qualquer coisa que a pessoa fizer, mesmo que seja de boa intenção ou boa vontade, eu vou ver do corpo, assim, de uma forma crítica, cobrando, exigindo aquilo que não está sendo entregue. Então, não importa o que o outro dê, eu sempre vou querer mais. Outra coisa são ciclos tóxicos, como o exemplo que eu dei, da forma que você recebe, a forma que você interage com a pessoa que você ama. Então, esses ciclos são pequenas coisinhas que no dia a dia você não percebe o que você está fazendo e vai instalando a crise, sabe? Uma hora é uma decisão que você tem que tomar e você não quis falar, você sabe que é o tipo de coisa que você compartilharia, mas vocês não estão se falando, então você não vai falar. Outro dia você precisa de uma coisa, não pedir, daqui a pouco a pessoa não sabia, não prestou atenção, porque aquele dia você não prestou atenção, você não percebeu, e aí vem a crítica de novo. Então são coisas, crítica, desprezo, cobranças, insatisfação, ela vai poluindo a intimidade, ela vai impedindo que a intimidade ela possa ser construída de uma forma saudável. E isso não é legal. Isso acaba, infelizmente, prejudicando as duas partes, não é nenhum nem outro, né? Um começa, o outro sente, absorve e pronto. Começa a ser instalado um ambiente que não é favorável, né? Um grande desafio, né, é quando o casal ele consegue olhar para cada um para si, consegue entrar num processo como da mentoria, o acompanhamento, consegue olhar para essas questões individuais, para as questões da relação, é a reconstrução pós a crise. A reconstrução, eu costumo dizer assim, a crise ela só se instala, né, a intimidade ela só é perdida quando hábitos, crenças, comportamentos, situações foram sendo criadas, sustentadas e nutridas, fazendo com que aquela crise se instalasse. Quando a crise se instala, ela está convidando o casal, tanto cada um no seu próprio processo quanto na relação, a refazer o que está acontecendo, a recomeçar, a começar de novo, a fazer diferente. Então a crise ela só pode passar para esse patamar de sair de um lugar denso, pesado, difícil e ir para um lugar onde as coisas sejam fluídas, positivas e construtivas, é o convite quando ambos fazem a sua parte, ou pelo menos uma das partes. Quando uma das partes começa, por influência, a gente já começa a mudar a energia da estrutura, da dinâmica da relação.
Então, uma pessoa trabalhando é melhor do que nenhuma, duas é melhor do que qualquer outra coisa, né? É excepcional. Porque aí você tira o relacionamento de uma crise, compreendendo que os pilares que estão ali cerceando são coisas que precisam mudar, e você vem para o processo de reconstrução. Nessa reconstrução você consegue escolher o que vai trazer do processo anterior e o que não vai, o que serve e o que não serve, o que vale a pena e o que não vale a pena, o que eu preciso deixar para trás que não cabe nessa nova etapa da minha vida. Né? Então a reconstrução, ela é um processo lindíssimo que acontece a partir da crise. Então, para que vocês entendam, a gente só entra em crise quando alguma coisa precisa ser reconstruída. Então a gente poderia dizer que crise é sinônimo de reconstrução. Só que é claro que se eu não entendo nem o porquê da crise e quais são os fatores, mais difícil será entender qual é a reconstrução necessária. Por isso que quando a gente se propõe a um processo de acompanhamento, é muito mais rico, amoroso, fluido e leve atravessar esse processo, né? É sempre bom quando a gente consegue abrir um espaço, e não é com o nosso cônjuge, que muitas vezes é quem está desencadeando a crise, para conseguir olhar para esse conteúdo, né? E muitas vezes o outro também não está em condições de te acolher e trabalhar com você isso, né? Então, vamos para fechar aqui falar de uma técnica, que é uma técnica do Tantra, que eu acho ela maravilhosa e ela vale para todas as relações, ela é simplesmente sensacional, que é uma prática que se chama Tratak. O Tratak, ela é uma meditação tântrica espetacular, simplesmente espetacular, capaz de nos colocar num lugar de vulnerabilidade e ao mesmo tempo de abertura só com o olhar. Então, o Tratak, ele é você parar de frente para tua esposa, para o teu esposo, para o teu companheiro ou companheira e olhar profundamente nos olhos daquela pessoa. Então, você escolhe um dos olhos e fixa o teu olhar num dos olhos do teu companheiro em silêncio absoluto, sem falar absolutamente nada. Então você entra nessa conexão e fica ali. Enquanto você está olhando profundamente em silêncio para os olhos daquela pessoa, você está se observando, percebendo o que o teu corpo sente. Quais são as reações que você tem? Emocionais, dá vontade de fugir, você quer desviar o olhar, está desconfortável, vê vontade de chorar, você está com raiva. Quais são as emoções que vêm? Observe seu mental. A mente está em silêncio, ela está compenetrada naquele olho na sua frente, você está percebendo cada nuance daquele olhar, ou a mente não para de falar tudo aquilo que está passando na tua cabeça num som alto, está passando coisas boas, positivas, bonitas, está passando coisas ruins, negativas. Então, aquele olhar, ele é um portal para fazer você se observar. Tudo o que vem naquele olhar não é sobre o outro que você está olhando, é sobre você mesmo. Então, ao mesmo tempo que essa meditação, ela conecta você com o outro, ela faz com que você se conecte com você mesmo. Com que você olhe para você, perceba o teu conteúdo, o que está acontecendo dentro de ti. Então, tratar que é pelo menos 5 minutos em silêncio, olhando profundamente. Cansou de olhar para um olho? Olha para o outro. Penetra no olhar, fica em silêncio, se observa, sente. Tem um momento, quando a prática ali ela é mais estendida para 5, 10, 15 minutos, que você começa a perceber como se aquelas camadas de resistência que você foi erguendo ao longo das experiências, elas fossem abaixando, elas fossem afrouxando, elas fossem diminuindo. Então parece que eu entrei no Tratak com sangue nos olhos e eu termino ele flutuando, leve. Porque quando eu paro de frente para aquele olhar, eu estou me propondo a contemplar aquele universo na minha frente. Então todo aquele universo está sendo desvendado sobre ele e sobre mim. E isso diminui a nossa frequência cardíaca, isso equilibra, inclusive, a gente falou de regulação emocional, né, como fazer a nossa regulação emocional, tratar que é uma ferramenta muito poderosa de regulação emocional. E você pode fazer ela, então, com o seu companheiro ou com você mesmo. Você pode parar na frente do espelho, quando você tiver com as emoções, assim, prestes a explodir, super nervoso, né, ou com raiva, enfim, as emoções mais densas, à flor da pele, para na frente do espelho, olha profundamente nos seus olhos, só se conecta com o que acontece no teu emocional, no teu mental, no teu corpo físico, no teu campo energético e observe. Então, acho que era isso que eu queria compartilhar com vocês. Estou fazendo uma pequena introdução aí do que é intimidade, né? Tem muita coisa ainda para compartilhar de como construir, qual que é a jornada, mas acho que por hoje é isso. Agradeço a todos vocês e até mais. Tchau, tchau.